amigos, controle sua vida. São controlados por ganhar a aprovação dos pais, que quase nunca estão satisfeitos, e outros são dirigidos pela pressão social que pertencem. Estão sempre preocupados com o que os outros podem pensar. Né? Então, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos. Perdidos no sentido de que, quando a gente vai pela cabeça de muitas pessoas, a gente se perde de si mesmo, né? Da nossa essência. Uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Nós nunca vamos satisfazer a todo mundo, né? Nem Jesus Cristo satisfez a todas as pessoas. Ser controlados pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingirmos os propósitos de Deus para a nossa vida. Buscar a aprovação das pessoas impede que a nossa fé cresça, e ficamos sempre à mercê da opinião da outra pessoa. A busca pela aprovação dos outros é uma deficiência emocional, é uma carência nossa. Quem busca por essa aprovação é carente do que o outro pensa e dá mais importância do que a Deus mesmo. A opinião de quem é mais importante para você, para mim, para nós? Quando valorizamos mais a opinião dos outros do que a opinião de Deus, nós daremos a ela o poder e a autoridade que só pertence a Deus. E essa atitude gera todo tipo de insegurança. Então, não nos preocupemos com o que as pessoas acham de nós, mas sim com o que Deus acha. Se nós precisamos estar preocupados, se nossas atitudes estão condizentes com aquilo que Deus quer. Se Deus não vai ficar triste com essas atitudes que nós estamos tomando. É isso que nós devemos nos preocupar, e não com o que fulano ou ciclano pensa. Buscar a aprovação leva a outros erros. E eu trago aqui na Bíblia algumas passagens de pessoas que erraram, que buscaram essas aprovações na outra pessoa e erraram e pecaram. Rúben concordou em vender José, seu irmão mais novo, como escravo, porque os outros irmãos o pressionaram. Quando o povo pressionou, Arão fez um ídolo de ouro para ser adorado. Sansão quebrou seu voto com Deus quando sua namorada Dalila o pressionou. Pedro negou conhecer Jesus, pois temeu o que os outros poderiam dizer. Tudo isso preocupado com o que o outro pensa, tudo pensando na aprovação do outro. Pilatos, embora soubesse que Jesus não havia feito nada passível de punição, permitiu que ele fosse crucificado, porque temia a desaprovação da multidão. Todos eles erraram, todos eles pecaram, por se preocupar com o outro e não com o que Deus estava pensando. Se aquela atitude independente estava certa ou não. Como nos libertamos da busca por aprovação? Qual é a cura para o vício da busca por aprovação? Uma vez que essa é uma prisão mental, então a solução é mudar nosso modo de pensar. Tudo está na mente. Então nós precisamos mudar nosso pensamento, nossa forma de agir, nossa forma de pensar. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Reciclar, ressignificar os pensamentos, meditar nos propósitos que Deus quer, ver se aquilo que eu estou preocupada, é mais importante do que isso que Deus quer para mim. O que é mais importante? O que é que vai fazer com que nós progridamos? Mentiras culturais nos moldam, mas verdades eternas nos transformam. Então as verdades eternas é que vai fazer com que a gente se transforme. Lembremos, nem Deus agrada a todas as pessoas, e nem agradou, nem agrada, porque ainda assim tem pessoas
que brigam com Deus, né? Que reclama do que tem, que reclama de algum problema que esteja passando e coloca sempre, ó Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Ah, meu Deus, está sempre reclamando, blasfemando. Cada ato na nossa vida faz soar um acorde na eternidade. Deus tem um propósito para a nossa vida que não terminará aqui na terra. Eu achei isso massa no livro, eu achei tão espiritual. O plano envolve mais que as poucas décadas que passaremos neste planeta. Veja só, a sua fala como é bem espírita, né? O plano envolve mais que as poucas décadas que passaremos aqui. É muito além. O que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente, porque nós somos espíritos eternos. O corpo é temporário, isso aqui é um empréstimo, para que o espírito viva, venha fazer toda a sua evolução. Viver consiste em amar. Uma vez que Deus é amor, a lição mais importante que Ele quer que nós aprendamos neste mundo é como amar. Aí está lá em Mateus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que é tão difícil a gente amar o próximo? Porque muitas vezes a gente nem se ama. Porque para a gente amar o próximo, a gente precisa se amar dentro das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, das nossas deficiências, mas nos amarmos. Porque chegamos até aqui. Né? Chegamos aqui e precisamos compreender o propósito de Deus. Quando dá a vida, nos causa algumas circunstâncias em que vai nos deixar nos colocar em determinadas situações que a gente não compreende. Não compreende porque a nossa compreensão está aquém do que Deus quer. Né? A gente ainda não entende o que Ele quer para nós. O objetivo do Senhor para a nossa vida aqui não é o conforto, veja, não é o conforto. Ele quer que nós saiamos dessa zona de conforto, mas é o nosso desenvolvimento do caráter. Isso é para isso que nós estamos aqui, para desenvolver o nosso caráter. Para desenvolver o nosso caráter, infelizmente, a gente precisa muitas vezes passar por determinadas situações para que aconteça. Existem essas circunstâncias que fazem, que nos dão um empurrão para desenvolvermos o caráter. Fazer aos outros tudo o que queirais que vos façam é um dos conselhos que Jesus nos dá para que a gente possa medir o quanto a gente é empático com as outras pessoas, para desenvolver a empatia. Porque se a gente gosta de ser bem tratado, se a gente gosta que as pessoas nos respeitem, então a gente também precisa desenvolver esse respeito para o outro, a gente precisa tratar o outro bem. Né? Quando amamos, que nos tornamos parecidos com o Senhor. O que mais aproxima do amor de Deus é quando a gente ama o próximo. O mais parecido ao amor de Deus, eu acho que é o amor de mãe e pai, né? Se assemelha mais. Mas o propósito de Deus é que a gente desenvolva esse amor fraternal com todos, para com todos. Vida, aí Paulo diz aqui, não importa o que eu diga, no que eu creia, o que eu faça, sem amor estou falido. Está lá em Coríntios 13, capítulo 13, versículo 3. Vida mediante amor é igual a zero. A vida é feita de relacionamentos. Relacionamentos. Esses relacionamentos que a gente desenvolve vindo a uma casa espírita, no nosso círculo familiar, no nosso círculo de amizade, no social, se socializando com as pessoas. Nos 10 mandamentos, 4 deles, os primeiros 4, falam da nossa relação com Deus. Né? E os outros 6 falam do nosso relacionamento com as outras pessoas. E, no geral, todos os 10 mandamentos falam sobre relacionamentos, para ver como é importantíssimo essa questão de nos relacionarmos, como estamos nos relacionando um com os outros. Aí Maria Teresa diz o seguinte: não é o que você faz, mas quanto amor você dedica ao que faz que realmente importa. Não importa o que estejamos fazendo, mas desde que aquilo que a gente esteja fazendo, a gente esteja botando dedicação, amor, né? Não
Não importa como eu estou desenvolvendo essa palestra agora, se o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo por amor. Não importa quantas pessoas tenham dentro da casa agora, no momento. Físico que eu esteja vendo, mas espiritual deve estar cheio. Mas que eu esteja fazendo esse trabalho com amor. Aí faz sentido colocar amor em tudo que a gente vai fazer. A gente vai aplicar um passo, não importa se seja para uma ou para duas pessoas, mas que a gente coloque amor nesse sentimento, o nosso sentimento, a nossa dedicação no que a gente está fazendo. Aí tem uma observação: quando a vida está no fim, são as pessoas e não os objetos que queremos ter ao nosso redor. Pessoas que amamos e as quais mantemos relacionamentos. Eu achei interessante, é mesmo. Não vamos querer uma cama, um carro do nosso lado, no nosso fim de vida aqui na Terra. A gente vai querer estar no que esteja do nosso lado as pessoas que a gente ama e que a gente teve relacionamentos. Então, por isso isso é importante. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Então, os melindres têm que ser extintos. A gente precisa trabalhar os melindres em nós. Reforma íntima, vigilância constante na gente, porque coisa ruim assim, a gente trabalhar com pessoas que pensam diferentes, né? Todos aqui pensam de maneira diferente, e a gente se irritar porque uma pessoa não concorda com a nossa forma de pensar. É isso que causa muitos desacordos, muitas picuinhas. E olha, você também causa isso, né? Quanto mais gente, pior, né? Quanto mais gente, pior. No coral, então, eu tenho feito um trabalho de paciência e reforma em mim, porque a gente tem que aprender com o que vai falar aqui a silenciar. Né? E eu tenho um temperamento bem forte. Precisamos aprender a entrar em acordo. Devemos ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido, o Senhor espera que você dê o primeiro passo, tome a iniciativa. Aí eu achei interessante isso, porque eu dei essa palestra lá no centro, no Novo Horizonte, e aconteceu um fatozinho com uma pessoa lá do coral, aí ela com raiva pra lá, e eu não fiquei com raiva, mas fiquei naquele orgulhozinho, né? Aí depois eu disse, tu deu uma palestra, tu falou sobre, Deus está dizendo aí, não importa quem ofendeu, foi ofendido. Se ela me ofendeu, se você ofendeu, tem que dar o primeiro passo. Quando foi na segunda-feira, aí eu mandei mensagem: vai comigo hoje pro centro. Aí vou. Aí pronto, a gente. Não aconteceu assim, desculpa, porque a gente não disse coisas que feriam, nem eu precisava pedir. Poderia até pedir, mesmo se está errado, mas assim, a gente sanou uma coisa, não guardamos nada, não falamos no assunto, e assim foi como se nada tivesse acontecido. Usemos mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, devemos primeiro levar em consideração o sentimento das pessoas, né? O que é que aquela pessoa vai pensar? Tem um livro aqui, eu até marquei. Aqui essa parte eu acho interessante. Ele diz assim: se você se expressar de forma ofensiva, a outra pessoa virá de forma defensiva, né? Se a gente for se explicar na hora que a gente está com raiva, ofendendo, a pessoa vai se defender, né? Aí diz aqui: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. É bem simples, né? É bem simples. É uma fórmula simples, que a gente não segue, mas é a fórmula, né? E a gente precisa estar com isso na cabeceira para ficar o tempo todo. Meu Deus, deixa eu dar uma olhadinha. Você nunca se vai entender estando zangado, por isso escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor do que o sarcasmo. E tem pessoas que são bem sarcásticas, né? E
dizem as coisas assim, ferindo ou criticando. Eu tenho me policiado muito. Eu posso falar por mim porque eu sei quem era dígida, quem é dígida hoje e quem ainda vai ser, né? Mas às vezes eu fico até uma palminha assim de leve para mim, porque eu mudei um pouquinho, né? A gente tem o cuidado de não estar ferindo, a gente tem o cuidado de, assim, tipo, eu prefiro ter paz do que razão. Eu fico dizendo isso na minha cabeça. É melhor ter paz do que razão. É melhor ter paz do que razão. Né? Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. A maneira de falar. Jesus Cristo, quando falava para os seus discípulos, ele falava de uma forma que os discípulos nem se importavam, assim, ficavam envergonhados de si próprio, né? Ele tinha um jeito de chamar atenção, ele tinha um jeito de se colocar, coisas que a gente ainda está no caminho para aprender, né? Ele veio aqui nos ensinar. Deus espera unidade, não uniformidade. Unidade quer dizer, nós somos unos, mas não somos uniformes. Cada um tem seu jeito de ser. Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo, respeitando. Eu penso de um jeito, Paulinha pensa de outro, Almir pensa de outro, mas nós podemos dar o braço e andar juntos pensando diferente. Respeito, respeitar o pensamento do outro. A melhor expressão do amor é o tempo. O tempo é a nossa dádiva mais importante. Nós recebemos uma medida fixa dele. Podemos aumentar nosso dinheiro, mas não podemos aumentar o nosso tempo. Quando dedicamos um tempo a alguém, estamos dedicando uma porção de nossa vida que jamais iremos recuperar. O nosso tempo é a nossa vida. Então, a quem estamos dedicando o nosso tempo? A que estamos dedicando o nosso tempo? É algo que não volta. Então, precisamos dedicar coisas significativas para a gente, importantes. Né? O melhor exercício da vida é o amor. A melhor expressão desse amor é o tempo. E o melhor momento para amar é agora. É o que a gente desenvolve isso agora. E que a gente pense, reflita se nós estamos dedicando, a que estamos dedicando o nosso tempo. Se nós estamos lendo bons livros, se estamos numa televisão estamos assistindo coisa boa, se a gente está se dedicando a vida a alguém, essa pessoa é importante para nós, para que a gente dedique esse tempo a ela. Para que estamos na Terra? Para evoluir. O objetivo do Pai Celestial é que nós amadureçamos e desenvolvamos as características de Jesus Cristo em nós. Evolução espiritual. Para nos tornarmos semelhantes a Cristo, precisamos nos reformar. Diz aqui: um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. Um dia todos nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, admira. Então, o amor é a base da doutrina de Jesus, para sermos semelhantes a Ele, para sermos resilientes como Ele foi, para sermos modestos, humildes como Ele foi. Precisamos desenvolver, precisamos trabalhar nossa reforma íntima. O crescimento espiritual não é automático, não é uma coisa que se faz automática, é necessário um compromisso, né, intencional e um comprometimento com você mesmo. É um compromisso e um comprometimento consigo. Eu me comprometo a me melhorar. Né? Tantos anos de doutrina espírita e a gente às vezes se pega fazendo as mesmas coisas, assim, mesmos erros, né? Os mesmos erros. Devemos querer crescer, devemos querer crescer, devemos decidir crescer, esforçar-se para crescer, persistir nesse crescimento. Né? O processo de tornar-se semelhante a Cristo começa com uma decisão. Eu decido, eu quero para mim, eu quero me melhorar, eu quero me reformar. Nada influencia mais a nossa vida que o compromisso que nós escolhemos assumir. Né? O que nós decidimos influencia a nossa vida.
tanto para nos fazer crescer, como para nos destruir, né? O que a gente está se comprometendo, quais são os compromissos que nós estamos, quais são as decisões que a gente está tendo hoje. Por isso que eu digo, quando a nossa irmã se compromete a não vir, né, aquilo ali pode fazer com que, né, os irmãozinhos, quando a gente decide não ir ao centro, se afastar da casa espírita, porque estamos tristes com a falta de pessoas, não porque tal palestra não agrada a gente, é uma decisão tão complicada, porque os irmãozinhos espirituais, aqueles irmãozinhos que a gente não está vendo, mas que estão em sintonia com o nosso pensamento, vai influenciar para que a gente não venha. E aí a gente vê pessoas se afastando das casas espíritas, das religiões, seja de uma casa evangélica, uma igreja católica ou do centro espírita, do compromisso que fizeram lá no alto, que primeiro a gente fala, né? E o compromisso com Deus, esse comprometimento de vir aqui, de ajudar, se afasta e cai nessas influências, né? Cai nessas influências. É porque está sono? É porque eu estou sono? Não, afasta. Irmãozinho, por favor, não faz ela dormir. Nada. Então, tornamos aquilo que estamos comprometidos. Com quem estamos comprometidos? Precisamos despertar. Com quem eu estou comprometido hoje? Né? E fortalecer isso na gente. Mas que sejam boas escolhas. Que sejam compromissos que vai fazer com que a gente cresça. E que não nos coloque para baixo. A gente não retroage. O que a gente aprendeu, a gente não deixa para trás. Mas a gente paralisa, né? A gente interrompe o nosso progresso espiritual, né? Que poderia terminar muito mais cedo do que a gente pensa. Então, conhecereis, está lá, transformado pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João, no capítulo 8, versículo 32. A verdade transforma. Ela vai nos libertar, mas no começo poderá nos fazer sentir miseráveis. Por quê? Quando a gente conhece a verdade, antes dela libertar, a gente tem um sentimento de, poxa, eu não fiz o que deveria ter feito. Eu não cumpri com o que eu deveria ter cumprido. Né? E a gente vai conhecer outras coisas. Essa passagem ela enfatiza a evolução moral e intelectual do espírito imortal e o conhecimento das leis divinas e naturais, especialmente a lei de causa e efeito. E essa lei de causa e efeito, quando a gente sabe dela, que tudo que a gente faz retorna para nós, a gente fica um pouco triste assim, porque, poxa, agora eu entendi que os vezes aquilo que eu desejei para determinada pessoa, voltou. Se a gente olhar o que a gente desejou de ruim para alguém em determinado momento, com falta de conhecimento, a gente desejou, mas de alguma forma a vida nos cobrou lá na frente. O espírito se liberta à medida que compreende essas leis e age em conformidade com elas. O conhecimento espiritual leva à libertação da dor, do medo, da ignorância, permitindo que o espírito avance em sua jornada evolutiva rumo à felicidade e à paz interior. Então a gente ele se liberta, o espírito se liberta à medida que compreende e que age de acordo com essas leis. Está terminando, eu falei. Agora eu vou trazer aqui desse livro, lenda chinesa. Mas eu achei que é interessante. Fala sobre reencarnação, regeneração. Eu sei que ele está lá. Vou achar, né, gente? Vocês têm uma paciência. Da regeneração. Uma lenda chinesa, achei interessante.
isso de verdadeiro. Porque a nossa evolução vai se dar quando a gente não faz uma encarnação. Deus nos presenteia com outras reencarnações, para a gente reencarnar. Nos presenteou uma reencarnação para que a gente pudesse, aos poucos, fazer esse trabalho de reforma na gente, né? Mas que eu espero que nós possamos fazer nessa encarnação tudo que está dentro da nossa possibilidade e continuar evoluindo, né? Para vir numa próxima reencarnação melhores do que aqui chegamos, né? Aí diz assim: diz a sabedoria chinesa que para conhecermos e exemplificarmos a paciência e alcançarmos a perfeição, e é para isso que estamos aqui, a nossa evolução espiritual, temos que colher os espinhos e as flores da longa estrada da vida. Quando o grande Deus construiu os mundos, deixou em cada planeta espíritos que o desenvolvessem e fossem os arautos dos seus ensinamentos. Povoados assim de criaturas que traziam dentro de si as sementes do amor e da abnegação, instalaram-se, tendo por companhia a natureza que tudo lhes oferecia. Mas, com o passar dos dias, esqueceram-se de que o Criador, em troca de sua vida terrena, lhe exigiu o cumprimento de suas missões. Não poderiam esquecer de dar o exemplo através do trabalho enobrecedor. Longe estavam de nada fazer. Ao contrário, cada dia que se passava, aumentavam as suas incumbências. Alguns se revoltavam. Não queriam perder os seus momentos no paraíso terrestre, substituindo-os por horas de labuta e de árduo trabalho. Rebelaram-se e invocaram o Criador. Senhor, diziam, tu nos deste uma situação divina. Tiraste-nos de outros planetas onde havia maior compreensão e nos jogaste neste em que não há entendimento entre nós. Tentamos exemplificar o amor que nos ensinaste, mas longe estamos de fazê-lo através da sinceridade e da boa vontade. O que devemos fazer? E o Senhor, ouvindo-lhes as vozes, respondeu: dei oportunidade aos terrenos de se amarem, de se quererem, mas com tristeza vejo que o egoísmo e a vaidade tomaram conta de vossos corações. Para vos ensinar, criarei então diversos caminhos para que possam purificar as vossas almas. E já que não sois capazes de desenvolver os dons da virtude, renascereis diversas vezes, para que, em contato com outros corações, possais aperfeiçoar os vossos. E assim, o homem nasce e renasce, para que possa, em contato com outras almas, burilar os seus sentimentos. E acrescentou: e para que o homem não se sinta sozinho na criação, toda a natureza também morrerá um dia, para renascer mais adiante, mais pura, mais leve, mais perfeita. E as flores murcharam, morreram, e para substituí-las, outros botões surgiram. As borboletas perderam as suas asas e esconderam-se em casulos, para em silêncio criarem novas asas, mais novas, mais tênues e singelas. Até as águas passaram a rolar umas sobre as outras, criando os grandes rios, levando dentro de si as impurezas, e ao se chocarem por entre as pedras, tornaram-se cristalinas e puras. E a humanidade deixou de rir, e as lágrimas substituíram os sorrisos, não porque o Criador assim o quisesse, simplesmente porque as almas passaram a pensar somente em si, a tudo exigindo para a sua própria
pessoa, esquecendo de exemplificar o bem. E foi assim que almas dominadas pelo ódio, pelo rancor, aprenderam a perdoar. Sentimentos de vingança foram esquecidos e o coração humano aprendeu a verdadeiramente amar. Portanto, meus irmãos, aprender a ter paciência, a agradecer o quinhão que lhes couber, procurando através desses ensinamentos purificar os vossos espíritos, lembrando-vos de que, do vosso exemplo, muitos corações sentirão coragem para progredir e transpor todos os obstáculos da caminhada da vida. Que o Senhor nos abençoe. É assim que a gente gosta, que a gente ensina, é a gente fazendo a nossa transformação, fazendo a nossa parte, e fazendo a nossa parte, a gente é exemplo para outras pessoas, e a gente dá coragem a essas pessoas de querer modificar, de querer continuar o trabalho, né? Que Jesus Cristo nos abençoe. Obrigada. Temos a hora. Muita paz para todos os espíritos encarnados e desencarnados. E vamos fazer a nossa prece final para encerrarmos esse momento de hoje. Pai amado, misericordioso, gratos somos a Ti, Senhor, por nos darmos essa oportunidade de estarmos aqui em Teu nome, trabalhando nessa casa de oração. Pai, afastai os irmãozinhos sofredores, os obsessores que tentam atrapalhar o andamento desta casa de amor, desta casa de acolhimento e de trabalho, nesse hospital, Senhor, onde aqui muitos vêm necessitados, esperando uma palavra de conforto, esperando por um tratamento espiritual para dar fim às suas mazelas. Abençoa os trabalhadores dessa casa, Pai. Leva para cada um deles os teus fluidos de saúde, de paz, de serenidade, de equilíbrio, de saúde física, mental e espiritual. Gratas somos, Senhor, por estarmos aqui, junto dessas pessoas tão queridas para nós. Que o Senhor possa envolver esse centro com os teus fluidos de amor, afastando os irmãozinhos sofredores, levando para a pátria espiritual e tratando cada um deles. E também tratando os nossos irmãos que aqui não vieram hoje, que alguma desculpa deram para não estar na casa, que se afastaram do trabalho por mazelas, por melindres. Que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um deles, Senhor, retornando, trazendo eles de volta para o trabalho que aqui se propuseram. Que o propósito deles esteja alinhado com os teus propósitos, Pai. Nos envolve, agradecemos a toda a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, ao mentor desta casa Bidu e a toda a espiritualidade amiga nesse momento, nesse sábado de aleluia. Nos envolve com o teu amor infinito, não só hoje, mas sempre. Assim seja. Ex-dia. Amém. Tal escuridão sobre o Egito. Foi punido. Aí a gente também acha melhor suspender, né? Amanhã os estudos. Vai ficar para o próximo domingo. Certo? Então, agradecer a irmã Lígia por ter vindo, nos dar essa oportunidade, esse privilégio. Essa dedicação que ela tem de subir a serra e estar aqui comigo. É sempre um prazer, vocês terem dado
Muita coragem. Não desistir. Procure sempre na mão de Deus para ver qual o melhor caminho será para sempre. Então, dessa forma, vamos dar um passo e depois vamos falar. E aí, eu espero orar de novo. Oh, Jesus. Aqui essa fala que aparece aqui. Ó, Senhor, eu vi que eu estava com o Jamir aqui e falei, oi? Aí eu não gostei. Ó, tem que, Paulinha, depois tem que mandar uma pessoa fazer uma limpeza e para a imagem também do sumiço. Não dá não, mas condição dele. Eu ainda mexi um pouquinho mais, é uma pessoa que sabe, né? Essa semana.